Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Que nosso Pai Celestial possa, nesse momento, estar iluminando nossas mentes, nossos corações, para que possamos, dentro de tudo que vai ser falado aqui, aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos. Que possamos usufruir desses conhecimentos para o nosso auxílio, para o auxílio dos nossos irmãos que estão em nossa volta, que caminham conosco nessa jornada, e que possamos a cada dia nos melhorar um pouco mais. Deus abençoe a todos aqueles que não puderem estar conosco hoje. Abençoe aquelas pessoas que estão passando por dificuldades espirituais, dificuldades de saúde mesmo normal, do corpo físico, que possa acolher a cada um, abençoando os lares de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Allan Kardec pergunta se há espíritos, se existem espíritos. Né? Primeiro capítulo do Livro dos Médios. Nesse trecho do primeiro capítulo, ele faz uma análise a respeito da sobrevivência da vida e conclui que sim. Então, diante daquela narração toda, foi concluído que sim. E nós temos a prova disso desde o princípio dos tempos, nos livros, nas narrações bíblicas, nos fatos relatados pelas pessoas. Então, sempre se ouve falar na vida espiritual. Diante disso, a gente conclui que realmente existem os espíritos. Os fatos históricos, sociológicos e de toda a tradição da humanidade vem mostrando isso no decorrer da vida. Né? Os evangelhos têm muitas passagens onde o próprio Jesus, falando com Moisés, que já desencarnou há tanto tempo, aqueles espíritos que Jesus expulsa dentro daqueles porcos lá, né? Centenas de situações que comprovam tudo isso. A morte, então, não é o fim da vida, como muitas pessoas acham. Né? Às vezes estão em grandes dificuldades e acham que só em tirar a vida acabou tudo. E não é. A morte não é o fim da vida, mas uma porta que se abre na direção da própria vida. Nós que estudamos na doutrina, nós sabemos que a vida real é a vida espiritual, aquela que a gente veio para cá como para poder nos aperfeiçoar um pouco mais, para poder nos melhorar moralmente, né? E, e a vida real é a vida espiritual. Aqui é o quê? Uma passagem só, e as pessoas não conseguem entender isso. Diante disso, Allan Kardec pergunta se os espíritos interferem em nossos pensamentos, nossas palavras, em nossos atos, tudo isso lá no Livro dos Médiuns. Eles respondem que bem mais do que a gente supõe, né? A ponto de que são os espíritos que nos conduzem nessa jornada terrena. E aí, às vezes, a gente, ouvindo essa palavra, essa afirmação, pode chegar a pensar, mas aí a gente é controlado pelos espíritos, são eles que manipulam tudo, que fazem tudo, assim, que controlam a nossa vida aqui. Não é bem assim. Uma visão geral, a gente poderia ter essa ideia, que somos tipo marionetes. Nós não somos nenhum boneco manipulado, né? Mas, no entanto, eles deixaram, de certa forma, bem claro que, em face das nossas vibrações, da nossa conduta, do nosso jeito de levar a vida, nós atraímos aqueles espíritos que são semelhantes a nós. Ou seja, a vibração que a gente está, a gente vai atrair quem está na mesma faixa que eu. Né? Então, eles nos inspiram e nos influenciam bastante, tanto seja para o bem como para o mal. Esses espíritos que estão lá, eles estão sempre influenciando a gente, tanto para o bem ou para o mal. Vai depender de quê? Vai depender de como a gente está sintonizado. Né? Em determinados momentos, se a gente não tiver cuidado,
essas influências se tornam tão poderosas a ponto de eles realmente conduzirem a gente. É aquela história que a gente ouve falar ao longo dos nossos estudos, no dia a dia, né? Pessoas que praticam atos porque foram influenciados, porque foram mandados. A gente não ouve muita história falando, eu bati nela porque o Espírito mandou, eu matei porque o Espírito mandou, né? Então, a gente ouve essas coisas. Essas influências, se a gente não tiver um certo cuidado, elas chegam a esse ponto realmente, né? Então, concluindo isso, a gente vê que os espíritos realmente interferem bastante na nossa vida, a ponto de, se a gente não tiver o cuidado de vigiar isso, ser manipulado realmente, né? Mas de que forma eles penetram nos nossos pensamentos? De que forma eles se utilizam, de que meios se utilizam para fazer tudo isso, para manipular a gente aqui? Que é o que a gente já falou, através da lei de afinidade. Diz-me quem tu és e direi com quem andas. Ou seja, quem é que está do nosso lado espiritualmente, né? Então, vai depender do nosso hábito do dia a dia, a natureza mental, comportamental. Então, tudo isso vai influir para essa atração que a gente vai ter, quem é que vai estar do nosso lado. Tanto os hábitos de natureza mental como comportamental atraem esses espíritos na mesma faixa vibratória que a gente está. Diante disto, acontece o quê? Existe uma telepatia. Eles mandam uma vibração, aquela vibração que a gente já viu que vem em ondas, e a gente que está aqui capta essa vibração, absorve e aceita, né? Porque se não aceitasse, ela não teria nenhum efeito, né? Aí o que acontece? Eles mandam aquela ideia, de primeiro chega a ideia vaga, a gente pega, fica ali e começa a pensar nessa ideia, depois começa a cultivar, e em breve, de um simples monólogo, de uma simples ideia, a gente começa a estabelecer tipo um diálogo, né? E o que vem acontecer em seguida? Esse diálogo pode se transformar em transtorno de conduta ou obsessão, né? Isso se vier de espíritos perturbadores. Ou seja, no nosso dia a dia, a gente tem o hábito de ler livros inapropriados, livros de violência, livros de isso e aquilo. Quem é que vai estar ali do nosso lado, infiltrando, colocando ideias na nossa mente? A gente começa a ler um trecho de um livro e começa a imaginar centenas de coisas que a gente podia estar fazendo, igual aquele livro lá, né? Quando aí se tem ali um espírito de pensamento inferior, começa a intuir a nossa mente. E o pior de tudo é que a gente não se dá conta, a gente não percebe que está sendo influenciado. Por quê? Eles usam uma técnica que eles não têm pressa. Então, eles vão botando a sementinha, devagarinho. Não tem nenhuma pressa, vai jogando uma ideiazinha. E a gente absorve, aí começa a pensar nessa ideia. E não se dá conta que a gente não está pensando sozinho. Depois, com o tempo, acaba se transformando num simples monólogo, numa simples conversa, aí a gente já começa a conversar mesmo com aquele espírito lá do outro lado. Começa a criar um diálogo. E esse diálogo se aprofunda a ponto deles manipularem a nossa mente. Então, é o grande cuidado que a gente tem que ter e a gente não se dá conta, a gente não percebe isso. Só quando chega lá no fundo, quando cai realmente, é que começa a se dar conta disso. A gente estava conversando agora há pouco, eu, Sinésio e Solidônia, antes de começar o grupo, exatamente sobre essas situações. Não foi diretamente isso, mas era exatamente isso que ocorre com determinadas pessoas. Eles começam ali, se sentem sozinhos, estão, de certa forma, desamparados, aí começa a surgir aquele pensamentozinho, e a pessoa se deixa levar e acaba sendo manipulado realmente, né? E depois que entra essa manipulação, aí fica um pouco difícil da pessoa se afastar. Mas, por outro lado, quando se trata de um espírito bom, um espírito benfeitor, um espírito familiar, aí pode nos levar a grandes ideais. A gente tem esses dois lados, que é a perturbação do lado do espírito mal, aqueles que querem ver que a gente
está naquela situação lá, e tem o lado dos bons também, que querem nos auxiliar, que nos inspiram. São os fatos dos grandes escritores, das grandes obras que a gente lê no dia a dia, né? Divaldo Franco, Chico Xavier, tantos outros, né? A Sueli, que desencarnou agora há poucos dias. Então, são todos outros que estão inspirados, estão conectados com o bem. Por aí a gente vê o tipo de influência que as pessoas podem ter, né? Mas como separar? Como saber se o pensamento é meu ou se é de algum espírito? Diga. Não, só para fazer um comentário dentro disso aí que o senhor falou, porque a gente percebe que a nossa. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar, né? O senhor estava falando dessa influência quando a pessoa, de repente, faz uma leitura. Isso acontece diariamente, né? E a gente nem percebe. Eu digo assim, até por experiência própria, essa situação que a gente vem passando aí de pandemia, essas confusões aí da nossa sociedade, a gente quer sempre estar se mantendo informado, né? Então, você escuta um rádio, assiste uma TV, lê algum noticiário na internet, você vai se envolvendo com aquilo de uma forma tão negativa, você já vai ficando angustiado, indignado, irritado, e você percebe nitidamente que aquilo ali vai te alterando. De repente, não num primeiro momento, mas pelo que a gente está vivendo agora, ao longo, né, desses meses, aliás, mais de um ano, né, principalmente, a gente vem acompanhando essa coisa, né, essa tristeza, essa tragédia toda de tantas mortes por conta da pandemia. Você vai vendo aquilo ali, vai te trazendo uma angústia, e você realmente, e eu me senti muito assim, ainda me sinto, mas agora eu estou tentando controlar um pouco mais. Você vai entrando numa tristeza tão grande que você se sente impotente, né, diante de algumas situações, né? E você vai entrando naquela sintonia que você nem queria estar entrando. Em contraposição a isso, quando a gente assiste uma palestra, a gente ouve uma rádio Rio de Janeiro, da vida, você está prestando atenção, né, naquela mensagem, aquilo já te acalma, aquilo já te deixa mais sereno e até te fortalece um pouco mais dessas dificuldades. Então, Elaine, é isso mesmo. A gente se deixa envolver e não se dá conta. Esse é o pior de tudo. O problema maior é esse. A gente não percebe que está se deixando levar por essa vibração e acaba aceitando essas influências. Às vezes, o espírito que vem se aproximar, se aproveitar disso, nem é um espírito ruim, mas sim um espírito sofredor, que está ali precisando de uma ajuda até, e acaba se conectando na nossa vibração e vai automaticamente perturbar a gente, que a gente não está ainda preparado para lidar com essa situação. Aí acontece que aumenta a nossa depressão. Mas o que que acontece? Nós estamos estudando, somos conscientes disso, temos que ter esse cuidado. Começou uma depressão, uma preocupação, um pensamento que não é habitual nosso, vamos procurar controlar esse pensamento, tirar da nossa cabeça, procurar um livro mais edificante, um filme edificante, uma coisa mais light, aí a gente consegue controlar. Porque se a gente não fizer isso, realmente fica difícil. A gente se envolve, não percebe e depois fica mais complicado para a gente sair da situação. Tem umas situações também que acontecem com a gente. Às vezes, quando uma pessoa, né, te fica olhando para você de uma forma assim, agressiva, tu sente aquela angústia, né, aqueles problemas no nosso campo espiritual, né, que aquela pessoa, por exemplo, não tem conhecimento de causa, as companhias não são boas, e quando ele determina uma ação negativa contra você, você percebe uma angústia. Eu digo isso por experiência própria, entendeu? E isso tudo é muito comum acontecer, tá? No ambiente de trabalho, são, porque você tem ali uma presença de vários tipos de pessoas com vários pensamentos, várias ideias, né? É, Então, que é a importância disso tudo é o quê? Quando você sair de casa, tá? E for a um ambiente como esse, de trabalho, ou onde for, entrar em prece, fazer uma oração,
né? E outra situação também, uma vez eu fui passar um carnaval, foi uma experiência própria, passar um carnaval numa determinada região, acho que a Solidônia lembra desse detalhe. Olha, eu não sabia, tem esse detalhe também, quando tu vai sair para ir para uma região, você faz uma oração em casa e lá não faz. Por quê? Você pode estar num ambiente, como eu fiquei, que lá tinha altar, pudim, eu, poxa, eu fazia minha oração todo dia de manhã, de noite. Isso aí, o que aconteceu? Deixou os amigos irritados, porque eu estava fazendo oração num local onde tinha uma situação, entendeu? Complicada. Então, isso é questão de ensinamento. Olha, eu fiquei numa situação, rapaz, sabe o que apareceu? Eu tinha aí viu aqueles prisioneiros com aquela bola de ferro nos pés? Era eu. E assim, gente, como nós estamos falando, eu ficava assim, parece que eu estava me arrastando, que eu estava com uma tonelada nas costas, com 2 bolas de ferro. Então, onde os irmãos me orientaram dessa forma, os cuidados que nós devemos tomar em determinados ambientes, né? A gente vai para um ambiente, opa, eu não sabia dessa situação lá. E eu entrei de ganhado. Então, os irmãos me orientaram o quê? Você vai para um lugar assim, não quer dizer que você não vá. Você faz uma oração e lá evita, né? Mas, se puder evitar ir, já sabendo o que tem lá, beleza. Mas eu não sabia de nada. Eu fui lá, rapaz, eu senti essa pressão. Olha, e olha que a gente estava na fraternidade, mas eles entenderam isso como uma afronta para eles. Mas E é verdade. eu senti essa situação. A Solidão, acho que lembra desse caso, lembra? Lembro sim. Olha, Eu quero lembrar. Agora, também. diferente de quando nós estamos num ambiente de tranquilidade, a gente sente um conforto, né? A gente sente que nós estamos sendo abraçados. Então, são esses cuidados que nós devemos ter, né? E hoje, como experiência, opa, já sai da oração e lá evito, entendeu? Por quê? Você pode estar entrando em confronto, né, com essas entidades e isso te... Deixa eu só explicar um detalhezinho rapidinho, para não ficar um pouco coisa. Porque quando você sai de casa, você faz a sua oração, o teu protetor já te faz aquela imunização, te imuniza de certos problemas que poderá acontecer. Então, você fez ali em casa, no seu lar, com todo aquele aparato que eles podem te oferecer. Lá é diferente, porque lá tem vários pensamentos negativos, tem várias ideias, muitas vezes, de derrotas, e você está enfrentando um batalhão sozinho. Aí o soldado, nessa hora, provavelmente o soldado vai ser derrotado. Então, certo seria fazer quando sair de casa, ir lá, entrega a Deus, o pensamento em Deus, sem entrar, sem evadir na privacidade do outro que eu falo, os outros espíritos invisíveis que estão por ali naquele ambiente. Às vezes a gente está tudo certo para ir num lugar e na última hora muda tudo. E às vezes a gente fica muito aborrecida por aquilo que não conseguiu fazer. Era ir em tal lugar. Só que a gente depois vai saber que se a gente fosse em tal lugar, aí a gente ia ter um aborrecimento muito grande, ia ter outras consequências, às vezes mais difíceis. Então, a gente sempre tem que agradecer a Deus e entregar a Deus. Não deu para ir aquele dia, vai outro dia. Porque muitas vezes acontece isso com a gente, como aconteceu há pouco tempo comigo. Nós estávamos tudo certo de ir a certo lugar, mas se a gente fosse, seria perigoso para nós nessa situação de pandemia, né? E então a gente tem que, quando não dá certo alguma coisa que a gente queria muito, a gente só entrega a Deus. E na próxima oportunidade a gente faz aquilo. E a gente tem o hábito de reclamar muito, né? Quantas pessoas, quantos acidentes graves, né, tem no mundo, e às vezes
todo mundo desencarna e aquela pessoa, como ela não foi, desistiu, apareceu outro problema, ela reclama muito, ela tem um prejuízo, às vezes, material, mas aí depois ela vai ver, se ela tivesse ido, né? Tinha participado daquela situação muito difícil, né? Então, a gente sempre tem que botar nas mãos de Deus essas coisas que acontecem com a gente. É Era isso verdade. que eu E esse queria... negócio, esse detalhe que o Sinésio falou também, isso aí realmente é bem interessante. A gente não se dá conta dessas coisas também. Muitas vezes a gente está aqui na doutrina fazendo nossos estudos, nós estamos muito conectados, achamos que estamos bem equilibrados, achamos que podemos chegar e entrar em qualquer terreno, e não é bem assim, porque as influências que estão lá são muito pesadas, né? Então, é o que vocês comentaram, a gente faz nossas preces antes de sair de casa. Chegou lá, a gente não vai estar orando todo lugar que chega, não vai fazer igual determinadas pessoas que chegam benzendo tudo, querendo santificar tudo. Então, mas a gente também não vai se conectar com o que não deve. Por quê? Porque nós já somos conscientes disso. Ter uma ideia irrelevante, ter uma ideia que a gente sabe que não é uma ideia legal, a gente não vai se conectar com ela. A gente vai mudar nosso padrão vibratório. A gente Aquela pode coisa que a gente sair. conversou, né? Às vezes a gente tem um grupinho e aquele grupinho está indo para uma conversa desagradável. A gente disfarça, sai daquele grupinho. Eu vou beber uma água, eu vou no banheiro, né? E Exato. sai sem falar nada. A gente sai daquele grupinho porque está vendo que a conversa daquele grupo não está boa. É, né? uma coisa que não é edificante. Exatamente isso. É dessa forma que a gente tenta evitar. Muitas vezes a gente fica difícil mesmo, né? Aquela coisa a gente estudou semana passada, o cara está lá na festa de aniversário, ele, numa hora de raiva, se conectou com aquele irmão que não era muito bem edificado e levou o irmão para casa, né? Então, a gente vai fazer o quê? Não, tem situações que não tem como, mas como a gente está equilibrado, de certa forma, digamos assim, digamos que a gente estivesse equilibrado, quando chega se desfaz, mas já tem aquele perigo de alguém em casa. Como separar, como saber se os pensamentos que a gente está recebendo é nosso ou se é de algum espírito? Continuando aqui nosso papo, nossas vibrações que a gente tem que se ligar, né? Quando a gente está tranquilo, começa a fazer alguma reflexão, começa a bolar uma coisa nobre na nossa cabeça. Então, esse pensamento normalmente é nosso. Mas, algumas vezes, estamos pensando em alguma coisa tranquila e, de repente, vem uma interferência de uma vez só. A gente não presta atenção, esse aqui é o problema. Nós não temos o hábito de prestar atenção aos pensamentos que chegam na nossa cabeça. Eu estou fazendo um livro, estou lendo um livro, estou fazendo alguma coisa e de repente, não sei de onde, vem uma ideia, caramba, de onde é que veio isso? Mas a gente não se dá conta, a gente começa a pensar outra coisa. Muitas vezes, nas minhas orações mesmo, estou começando a rezar ali o Pai Nosso é uma coisa decorada na nossa cabeça, já entra de forma automática. E aí é danado para a gente se perder o foco. Muitas vezes eu estava fazendo minhas orações e de repente começava a pensar em outra coisa e de repente eu não sabia nem que parte do Pai Nosso eu estava. Então, olha como uma coisa é complicada, né? Então, a gente tem que se tocar nesses pequenos detalhes e que a gente não leva em consideração. Por que está tendo interferência? Alguém não está querendo que a gente se mantenha concentrado, conectado lá em cima. Então, porque mesmo que a gente ache nossa casa tranquila, mas não é. Tem muita coisa na nossa casa. Tem minha esposa, tem meu filho, tem meus vizinhos. São todos conectados de forma que a gente não sabe o que está ali. A gente só sente. Quando sente e quando se dá conta. Quando se dá conta, a gente acaba absorvendo. Então, a influência é muito maior do que a gente possa imaginar e não percebemos isso, né? É como se fosse alguma coisa disparasse na mente da gente. Então, esse passa a ser um pensamento perturbador, né? Outras vezes,
também pode acontecer da gente estar numa angústia, numa depressão, num momento daqueles bem pesados, e de repente dá aquele alívio na mente da gente, de repente vem aquela calmaria, a gente começa a ter algumas ideias mais tranquilas, mais brilhantes. É o quê? Influência dos nossos mentores, dos nossos guias, aqueles irmãos que estão auxiliando a gente no dia a dia. Mas para esses irmãos manterem esse contato com a gente tem que ter uma certa frequência de pensamentos positivos, porque senão eles não vão conseguir se conectar. É telepatia. A vibração deles está lá em cima. A nossa vai lá para o ralo. Como que eles vão conseguir conectar? Eles até tentam, mas a gente não consegue absorver isso, porque a nossa faixa está conectada com aquela coisa mais pesada. Então, vai depender de quê? Sempre vai depender da nossa faixa vibratória, de onde a gente costuma estar sintonizado. Aquela coisa que a gente viu no encontro passado, sobre o padrão vibratório que a gente mantém. Tudo vai depender disso. Allan Kardec se refere que muitas vezes, em nossos conflitos, estamos em dúvida e não sabemos se o pensamento é nosso ou inspirado. Então, o que ele fala? Ele sugere que façamos uma oração, procuramos manter um estado de paz, de tranquilidade, e aquele primeiro pensamento a gente procurar seguir, que aquele é um pensamento inspirado. Essa é a recomendação dele para que a gente possa ter esse domínio. Então, observar isso, está na dúvida, bota o pensamento em alto, conversa com Jesus, faz uma prece e procura seguir aquele pensamento primeiro que vier na cabeça. Por que é tão importante distinguirmos quando o pensamento é nosso ou não? Uma outra situação um pouco complicada. Por que é importante isso a gente saber? Porque para que a gente possa ter uma identidade própria. Senão, eu vou estar agindo sem saber se sou eu ou se é o irmão, qual a identidade que está sendo identificada ali. Não tem como. Em relação a isso que o senhor está falando, eu tenho até uma dúvida. O senhor acabou de dizer, né, que é importante a gente tentar identificar o que é pensamento nosso e o que não é. E que tem essa questão, né? Se de repente a gente está numa situação que, de repente, o nosso pensamento começa a ir para situações não muito legais, né? Você começa a ficar com aquela coisa negativa, né? Aquela situação toda. Só que eu acho que o desafio é realmente a gente perceber isso e a gente reconhecer que será que o nosso pensamento original também não é negativo? Será que... Porque às vezes a gente fica naquela coisa, poxa, caramba, eu estou com um pensamento ruim agora, de raiva de fulano, de mágoa, de ressentimento. Não, isso aí não é meu, isso aí é um espírito que está inferior, que está querendo me induzir, né, meu pensamento para eu poder me desentender com fulano. Mas eu acho que o X da questão, que é uma dificuldade que eu tenho muito grande, confesso. Quando você me ensinou o exemplo das suas orações, que às vezes está fazendo até o Pai Nosso, aí a mente escapa. Eu tenho exatamente essa sensação. Parecia até que era eu falando. A mesma coisa acontece comigo também. Meu pensamento é fujão, danado para poder escapulir. Mas, assim, será que realmente a gente tem esses bons, esses maus pensamentos que acontecem? São espíritos inferiores? Ou a gente também é tão inferior e que tem esses sentimentos dentro de nós e às vezes não reconhece? Será que às vezes não pode acontecer também da gente, tudo é o espírito que está querendo influenciar? E será que não é nosso? Será que a gente também não é um pouco... não é bastante inferiorizado a ponto de ter esses pensamentos originalmente e às vezes achar que é um irmãozinho inferior que está colocando na nossa cabeça? Essa é uma dúvida que honestamente eu tenho, justamente por isso, que eu acho interessante quando... o meu exemplo, o meu caso, por exemplo, né? Que essa coisa de conexão, de se conectar, para mim é uma dificuldade muito grande, me manter focada, né? Eu me dedico, porque eu insisto, né? A gente está lá fazendo nossas preces, a nossa oração, a leitura e tal, mas isso acontece demais de o pensamento fugir. Daqui a pouco, vem cá pensamento, não é aí, volta para cá. Mas será que isso realmente é
uma influência negativa, ou assim, eu que ainda não sou suficientemente boa ou elevada para poder tentar manter uns pensamentos melhores. Eu acho que esse é um questionamento que eu tenho, assim, para não ficar botando culpa só no espírito inferior, coitado. Mas eu acho que também é muita questão de sintonia, né? Não é só a questão do espírito se sintonizar com você, e você também se sintonizar com o espírito, porque ele é espírito nessa condição hoje, mas ele ontem foi encarnado, e o pensamento é o mesmo. Ele continua sendo a mesma pessoa, assim como eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, os pensamentos que eu tenho agora, eu vou ter os pensamentos da mesma forma quando estiver desencarnado. Então, eu penso assim, o espírito ele vai se conectar comigo, mas se eu estiver pensando em alguma coisa ruim, aqueles espíritos que têm a mesma faixa vibratória do pensamento ruim que eu tenho, eles vão se conectar comigo. E aí vai ser aquela legião agarrada nas minhas costas ali, tentando me induzir para alguma coisa. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Agora, com relação ao que a Elaine acabou de falar, o que acontece? No fundo, os pensamentos são nossos mesmos. E o que ocorre é que eles são fortalecidos pelo outro lado. Nós estamos com o pensamento baixo, nossa vibração está um pouquinho desequilibrada, um pouquinho lá embaixo. A gente conecta com esses pensamentos. E aí, aqueles irmãos que estão lá na mesma faixa vibratória, na mesma sintonia, conectam com o nosso pensamento e acaba fortalecendo. Esse lance de você se desfocar nem sempre tem a influência de lá. Muitas vezes é nosso mesmo. Mas eles são fortalecidos quando a gente se descuida de certa forma. Então, o que ocorre? Nós conhecemos o nosso caráter, os nossos valores, as nossas habilidades. Então, se a gente conhece isso, a gente vai ter como administrar essas coisas. Essa é a importância da gente se dar conta o que eu sou, o que eu penso, né? Que a gente viu aí, muito, o próprio Jesus falou que eu sou aquilo que eu penso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de conhecer a nós mesmos para que a gente possa poder diferenciar quando a ideia é minha ou não. Esse é o grande foco. Será que eu sou tão pessimista assim? Será que eu sou tão ruim que alguém fica conectado comigo direto? Então, a gente distingue exatamente dessa forma. Primeiro, a análise de mim mesmo. O que eu sou, o que eu estou pensando, o que é meu, o que não é. Nós conhecemos nossas atitudes, né? Conhecemos nossa maneira de agir no dia a dia, de lidar com as coisas no dia a dia. Então, por aí a gente consegue separar. Só que é aquela coisa, a gente não dá a atenção a isso. A gente não para pensar o que eu sou realmente, qual é o meu sentimento real, né? A minha maneira de agir no dia a dia com meus colegas, com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. Então, tudo isso pesa nessa situação de sintonia, né? Aquela coisa, se a gente se conhece, a gente vai poder diferenciar. E não permitir que essas interferências terminem para deixar a gente numa situação mais amarga, né? E daí por diante. Tirou a dúvida ou tem mais alguma dúvida? Se nós conhecemos o nosso caráter, os nossos valores, as nossas habilidades, então a gente vai poder administrar isso com uma certa tranquilidade, não permitindo que pensamentos perniciosos venham a nos perturbar, né? A tornar a gente pessoas amargas, prontas para disparar no primeiro que abrir a boca com a gente, né? Então, a gente se arma muito nisso, se fulano vem aqui, eu já vou com 7 pedras na mão. Então, a gente tem que ter esses cuidados, que são os que fazem a diferença na nossa vida, né? Cuidado para não entrar em estados depressivos, melancólicos. Então, quando a gente tem esse controle, a gente tenta evitar. Muitas vezes a gente acaba caindo. É meio complicado dizer que não tem jeito. O jeito tem, mas nós ainda somos espíritos inferiores. Nós ainda somos espíritos que dependem muito do auxílio dos nossos guias e muitas vezes a gente não está atento a eles, porque a gente se deixa envolver, né? A gente tem que ter um cuidado também naquelas situações em que a gente está em estado de euforia excessiva, alegre demais, contente demais,
tudo isso faz uma diferença. Será que realmente é nosso? Tanto o estado melancólico como a euforia em excesso. É aquela coisa que eu acabei de falar. A gente conhecer o nosso limite moral, nosso limite intelectual, para poder diferenciar o que é nosso e o que não é nosso. Hã? É um esforço muito grande que o nossos mentores, né, fazem com que nós temos nos alinhar com a faixa vibratória dele, né? Vamos dar um exemplo aqui, o Chico Xavier e Emmanuel. Os dois praticamente tinham, né, vamos dizer assim, uma faixa vibratória equilibrada um com o outro, né? A sintonia deles era tão grande, né? Embora o Chico estava aqui numa fase encarnado, ele tinha que lutar contra muitos problemas físicos, né? Que pudessem desalinhar ele com o mentor. E, no entanto, o Chico Xavier manteve o equilíbrio, diferente de nós que ainda não temos essa capacidade de mantermos um alinhamento com nossos mentores. O que acontece? A gente ainda está aqui, né? Aqui nessa situação, né? Então, é complicado, às vezes, a gente nos livrarmos dessas influências negativas, porque nós permitimos os nossos pensamentos, aí entrando no que a Elaine falou, nossos pensamentos ainda atraem esse campo vibratório mais embaixo, entendeu? O que a gente pode fazer para manter o equilíbrio? Gente, é muito difícil para a gente, que nós estamos ainda numa condição equilibrada. Nós temos um oba-oba nesse mundo que nos joga muitas vezes para baixo. E mesmo com nossos conhecimentos, né, um pouco da doutrina, né, e a gente ainda nós somos falhos mesmo. E a gente vai naquela situação que Jesus Cristo fala que nós somos deuses, mas nós temos que querer ser Deus, né? Sermos deuses, né? Não comparando com Deus, né? Nós ainda não temos essa capacidade. Olha, imagina aí quanto tempo vai levar, né, para você ver que a evolução espiritual é muito difícil. Mas quem é que torna as dificuldades? Nós que ainda nos afinizamos com a espiritualidade do oba-oba, né? Fica complicado a gente manter sempre a sintonia com os nossos mentores. É por isso que a gente cai em certas situações constrangedoras, né? É complicado a gente sair dessa faixa vibratória, que ainda insistimos em estarmos sintonizados com a parte inferior. É complicado, eu espero não ter falado alguma besteira, mas é o que eu vejo na condição do dia a dia. Tu vê as pessoas aí na rua, tu vê... Imagina, nós que temos uma noção do que é uma mediunidade. Nos deslizamos, né? Saímos de sintonia diretamente. Imagina quem não tem, né? Olha só, aquela pessoa está ali, opa, esse cara aqui é meu, isso aqui é meu, a espiritualidade dele vai, esse cara aqui é meu, ele não faz. Quantas pessoas numa orientação espiritual os irmãos chegam lá, esse aqui é meu, ninguém vai tirar ele de mim, vocês ajudam ele aqui, mas daqui a pouco ele está totalmente envolvido por nós novamente. Por quê? Abraçamos a causa inferior. Esse é o problema que ainda tem. Entendendo um pouco do que a Elaine falou, eu entendi o pensamento dela, que ela quis dizer assim, e quando esse pensamento não é meu, eu acho que é meu, e, aliás, eu acho que é os espíritos me influenciando, mas esse pensamento é meu, que sou ainda é tão inferior que pensa igual, e pensa de tal maneira. Aí cai para nós uma responsabilidade ainda maior, porque aí nós temos, que isso é uma coisa muito importante, conhece-te a ti mesmo. E aí nós vamos ter que nos conhecer. Se nós ainda pensamos assim, eu tenho que melhorar. Se eu estou pensando igual o irmão, e eu vejo que o pensamento não é do irmão, é meu, é o ímpeto que sai de dentro de mim, é a cólera que ainda está dentro de mim, é a raiva que eu ainda inspiro, que eu ainda imito para aquela situação, eu preciso melhorar. Esse pensamento não é deles, é meu. Eu tenho que melhorar o meu pensamento, tenho que me corrigir mais, me vigiar mais,
Porque se eu agir assim, o meu pensamento, que ele é meu, tem muito mais por trás de mim que vai influenciar que aquele pensamento que era desse tamanho pode ficar desse tamanho. Ou seja, potencializar a raiva, a cólera, o ímpeto do meu pensamento. Então, isso é muito importante que a Ellen falou, essa observação. Por quê? Porque às vezes a gente fica jogando tudo para cima do espírito. Ah, mas eu falei com fulano, abri a boca, desabafei. Não, nem sempre foi o irmão, foi você com você mesmo. Era aquilo que estava dentro de você. Agora, nessa hora, eu vou ter que olhar para mim, ser fraterno comigo mesmo e falar: não, gente, eu sou cristão, eu não posso agir assim. Eu preciso perdoar. E quando eu perdoo, eu me liberto. Que quando eu não perdoo, eu me ligo, eu me agemo àquela situação, eu me amarro, eu fico presa àquela situação. Então, eu vou ter que melhorar o meu pensamento. Esse pensamento não são deles. Que dá para a gente perceber. Se a gente tiver bem um olhar profundo para dentro de nós, a gente percebe quando a gente está sozinho, quando a gente não tá agindo sozinho. E aí a gente tem que ter assim, um cuidado muito grande, não é com o outro, não. Não é preocupado com os irmãos, não, que os irmãos já estão na dele mesmo. Nós não vamos mudar a situação deles. Eu tenho que mudar a minha. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que me ver, como é que diz? Recorrigir os meus erros e olhar. Eu preciso melhorar, até porque eu sou cristão, eu estou lendo o livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, Deus nos dá a oportunidade de renovação, eu não posso agir de tal maneira desses irmãos que são doentes, que são inferiores. Eu tenho que ver que esse pensamento é meu e trabalhar ele. Em vez de odiar, eu vou amá-lo. Não é uma coisa tão fácil. Mas não desejar o mal, já estamos caminhando para o amor, como nós já falamos outra vez lá atrás. E aí, voltando na influência lá do começo, que o senhor Les falou do Kardec, quando ele estava no século XIX, quando estava recolhendo informações para o livro dos médios, ele foi uma reunião para ver os pensamentos das pessoas e a influências que as pessoas sofriam através dos irmãos inferiores. E junto dele foi um médico de grande categoria, porque ele é alicerçado por esse médico que sempre ajudou ele nessas questões. Aí estavam numa reunião muito grande, e naquela época via pelo binorquezinho, um binoque bem, olha, imagina, século XIX, você assistiu uma reunião pelo binorquezinho pequenininho. E tinha duas madame, muito bonita, muito civilizada, muito educada. Aí o obsessor chegou para o médico que estava ao lado de Allan Kardec e falou assim: eu sei por que ele está aqui para ver as influências. Eu vou mostrar para ele quando eu vou ter essas duas madames daqui agora mesmo. Aí o médico ficou em choque. Como é que pode? Com pretensão, ele sabia o que andava Allan Kardec para ver, ele era até o pensamento de Allan Kardec. Sabia que Allan Kardec estava lá para colher informações para o livro dos médios. E aí ele falou assim, aí o médico chocou e ficou, não é possível que isso vai acontecer. Aí daqui a pouco uma madame, saíram duas, falou assim, no ouvido da outra, não sei o que, mas ninguém escutou. Aí não deu nada, saiu uma e saiu a outra, saiu uma atrás da outra, da reunião. Aí ele olhou assim para trás e falou assim, tchau, tchau, vou levando. Assim mesmo, dando com a mão para os apresentadores, para o médico que estava assistindo a Allan Kardec. Tchau, tchau, eu não falei para você que eu vou levar elas, que eu ia tirar elas daqui? E tirou. Para nós entender quanto a influência dos espíritos é forte na nossa mente. E a gente não entende, a gente deixa passar tudo despercebido, como se fosse o meu pensamento. Ah, não, é alguém que está mandando uma onda negativa para mim. Ah, fulano que fez uma macumba para mim, por isso que eu estou todo enrolado. Não é, gente. Olha para dentro de nós. Vamos ver se nosso pensamento não está captando vibrações ruins, que materialize nosso corpo físico até doença. Porque tudo começa no pensamento. Depois do pensamento, é solidificado, aquilo dali é materializado, pode estourar um problema no meu peito, um problema no meu braço, no meu joelho, porque materializa no corpo físico, e nós não entendemos. É uma coisa muito importante que eu sempre falo para as pessoas. Amanhã eu vou ao médico.
Não vá ao médico desassistido. Faça uma prece para o seu mentor, faça uma prece para aquele médico que vai lhe assistir na consulta, porque você vai guiado, nós vamos guiados, para não ter essas alterações, porque teve uma situação de uma amiga da gente que foi se internar para você ver quantos espíritos influenciam na nossa vida. Foi se internar para operar o joelho direito, operaram o joelho esquerdo, que não tinha nada a ver. Tinha nada a ver no joelho esquerdo, estava perfeitamente bom. O joelho direito que estava com problema foi operado. Aliás, o joelho esquerdo que estava com problema foi operado, o direito que estava ruim não foi operado. Aí, essa pessoa depois veio com a situação para casa, foi influenciada, porque tinha um irmão que, infelizmente, estava se vingando dela por causa de uma situação de vidas anteriores e fez de tudo para mexer na mente daquele médico, daquela equipe médica que ia cuidar dela, para não operar o joelho que estava doente, porque senão ia tirar a muleta dele, que a influência dele era naquele órgão, no joelho. Então, gente, é coisa assim muito séria. Só que nós achamos que tudo é light. A gente vive com a mente tão ocupada com as coisas do dia a dia, com as informações da internet, que muitas muito boas e muitas não tão boas assim, e que nós deixamos a nossa mente voar. Nós deixamos o nosso pensamento ao além. E o além tem essas vibrações pesadas que muitas vezes nós nem sabemos o que estamos falando pelos outros, estamos andando como manada. Se o outro vai, eu também vou. Se o outro fala, eu também falo. Não vamos fazer isso. Vamos trazer um pensamento para dentro de nós. Será que é verdade? Bem, vou dar só um exemplo. A Solidônia está me falando uma coisa aqui, mas será que é verdade? Eu não vou acreditar apenas no que ela está falando, eu vou à busca de informação, eu vou à busca de material que possa realmente me dar uma segurança. Mas nós não estamos se preocupando com isso. Nós temos a codificação, que tem uma benção na nossa vida, que tem muita informação. Mas se chegar uma informaçãozinha na internet de um ator aí famoso, desse tamanho de informaçãozinha, a gente acata aquilo como uma verdade, mas não vai buscar o fundo daquela verdade. Então, gente, é o que influencia. Nós somos influenciados. Por que um irmão qualquer não pode ser influenciado para passar uma informação errada? E aí a gente acha assim que está tudo certo, que está tudo bem, mas não está tudo certo. Vamos buscar na nossa mente, vamos parar para pensar. Bem, eu pensei mal do seu Laércio hoje, mas esse pensamento é meu? Por que eu pensaria mal dele se ele não me fez mal? Por que eu acho o dia hoje tão chato, tão melancólico, se nada está me acontecendo, se a natureza não me trouxe nada que me fizesse isso? Esse mal está dentro de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim, pegar o evangelho, fazer uma leitura, fazer uma prece, pedir a Deus socorro espiritual, meu amigo espiritual, meu mentor, que mais está perto de mim, vem, desconecta aquela cegueira, e aí eu vou ver o mundo, que o dia melancólico, um dia diferente, um dia alegre, porque não estava com o dia, o problema estava comigo, o problema não estava com o seu Laércio, o problema estava comigo, e a gente tem que trazer a responsabilidade para dentro de nós, porque nós temos livre-arbítrio, que são livres escolhas. Nós podemos escolher viver como manada, fazendo tudo que os outros fazem, achando que as coisas é fácil, não ter trabalho, ou nós podemos fazer o contrário, viver como um indivíduo responsável, respondendo pelo nosso livre-arbítrio, buscar informação segura, buscar informação no Divaldo, nos livros de Divaldo, nos livros franciscanos Xavier, na codificação, e assim nós vamos tendo alicerce para caminhar e até mesmo ajudar aqueles irmãos que precisam da nossa ajuda, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, que informações são várias, mas se nós não formos buscar essa informação que o senhor Laércio trouxe hoje, que é do livro dos Médios, do primeiro capítulo, que eu também li ontem, dei uma olhada assim, em cima da hora, que eu já recebi em cima da hora, mas eu falei, nossa, isso aqui vai cair perfeito. Até ia falar alguma coisa, quando o senhor Laércio falou, eu fico na minha, vou ficar tranquila, porque falou muito bem, mas é isso que nós temos que fazer. Eu, você, nós todos responsáveis pelo grupo, responsáveis por uma boa leitura, responsáveis por um bom estudo, e sair daqui enriquecido para passar uma semana de luta, porque hoje nós estamos em nossos lares, estudando em grupo, a partir de alguns momentos estamos na rua, na semana, não sabe Deus onde vamos parar, e quantas situações nós não vamos encontrar, mas não estamos desassistidos, porque hoje
fizemos o nosso evangelho, fizemos o nosso estudo, o nosso guia espiritual vai estar aí presente, nos orientando, vamos ter as nossas mentes, os nossos horizontes abertos para captar as informações que vêm do alto, para que a gente siga essas informações, e não achar que é um pensamento bobo, não achar que, não, é coisa da minha cabeça, não. O outro falou mal de mim, o outro não está bem, mas eu estou bem, o problema está com ele, eu vou ficar bem. Eu não vou me preocupar com o que o outro falou, porque ele está ruim, ele está mal. O problema é dele. Agora, se eu for acatar, se eu for me ficar chateada, aí já é meu problema. Então, é isso que nós temos que fazer, cuidar de nós. Se nós cuidarmos de nós vamos estar bem para cuidar dos outros. Diante de tudo que a gente viu aí, né? Como que a gente vai poder distinguir, separar, saber se o pensamento... se essas ideias, se esses pensamentos vêm de um espírito bom ou de um espírito mau. Uma outra dificuldade que a gente tem na nossa vida, né? Quando é que o pensamento é de um espírito bom ou de um espírito mau? Primeiro, pela sensação que eles transmitem para a gente. Às vezes, o espírito chega até cheio de ideias brilhantes, muitas informações, conhecedor das leis de Deus, e dando conselhos bons, mas a gente sente a vibração e já fica alerta, né? Quando a vibração não é boa. Mas isso aí também requer a observação do próprio médium no dia a dia dos trabalhos, não é qualquer médico vai saber também. Ele tem que estar estudando, tem que estar atualizado e para poder separar essas vibrações, que se o médium também estiver vibrando lá embaixo, que a gente sabe que todo mundo é médium e cada um está numa faixa diferente. Se o médium também estiver vibrando lá embaixo, ele não vai conseguir separar a vibração do espírito que está chegando. Então, tudo isso vai pesar um pouco, mas a forma que a gente sabe é através da vibração que a gente recebe. O espírito pode ser um intelectual, um conhecedor de tudo que for de maravilhoso, mas eu mesmo passei por essa experiência muitas vezes na nossa casa de desobsessão. Espíritos chegavam com recados brilhantes, né? Começavam por ali, e aí eu começava aquela vibração pesada, sentindo aquilo ruim, que até que a pouco ele se revelava o que ele queria realmente, né? Por quê? Porque ele é forçado a se revelar, porque tem uma equipe espiritual por trás que não vai permitir que a gente seja ludibriado, seja enganado por aquele irmão. Então, de uma forma ou outra, ele vai se revelar. Mas o próprio médium já tem que estar ciente disso e saber separar essa vibração, né? É o que Allan Kardec chama de a lei dos fluidos. O espírito, como eu já acabei de falar, pode até apresentar uma voz bem suave, ter uma tese brilhante, né? Transmitir uma coisa elevada, mas aí a sensação que eles transmitem é fora da realidade. É por isso que a gente fala que a gente tem que estar sempre bem instruído. É por isso que a necessidade do estudo é importantíssima na vida do médium, principalmente daquele que trabalha diretamente nas mesas, essas coisas todas, né? Quando os espíritos não são bons, eles podem apresentar umas ideias de níveis bem elevadas, ideias ético-morais, né? Porém, como a gente acabou de falar, a sensação que transmitem se caracteriza pelo grau de inferioridade ou superioridade que eles têm, né? E quando a pessoa tem um comportamento equivocado e coloca a culpa nos espíritos, que é uma coisa que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Quando a pessoa faz uma coisa errada e joga a culpa por o espírito, dizendo que foi porque foi inspirado, que foi o espírito que mandou fazer isso ou aquilo. Passa a ser o quê? A Sorvana falou agora há pouco também. A responsabilidade é do médium, é da pessoa, do encarnado que está ali, né? Então, isso seria uma irresponsabilidade se ele ficasse jogando a culpa nesses irmãos, né? Mesmo que esse espírito tenha transmitido esse pensamento, o que ocorre é que ele encontrou receptividade. Ele achou onde jogar essa ideia. Achou alguém que acolhesse essa ideia. Então, a responsabilidade é nossa. Então, a gente não tem que ter o cuidado de filtrar essas ideias, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Já que nós sabemos que eles interferem em nossas vidas,
Então, vamos manter o quê? Uma conduta saudável, manter uma mente equilibrada, né? E reconhecer que quando a gente comete alguma falha, termos a humildade de nos desculpar perante alguém que a gente tenha magoado, ou reparar algo mal que a gente possa ter feito. Então, a nossa humildade vai fazer uma diferença enorme. A gente reconhecer quando comete uma falha, não ficar jogando a culpa no coitado lá que está do outro lado. Ele pode até ter influenciado, mas o que houve? Nós aceitamos a influência. Nós permitimos que ela viesse para a gente. De maneira que, através do nosso pensamento, nós podemos tanto atrair os espíritos bons e afastar os maus. Jesus diz que as boas e más palavras procedem do coração, se referindo ao nosso emocional. Se nós criarmos o hábito de ter pensamentos saudáveis, mesmo com as nossas preocupações domésticas, as nossas dificuldades humanas, naturalmente haverá uma ressonância no mundo espiritual. Então, é a importância da gente manter nossa mente, de certa forma, se esforçar para manter ela equilibrada. Vai ressoar lá no mundo espiritual, vai atrair aqueles espíritos bons. Se criarmos sempre o ato salutar, de pensar em coisas boas, de mantermos a nossa conduta reta, de cultivar princípios morais mais elevados, né? Se esforçar por cumprir as leis de Deus, aí então a gente vai estar o quê? Atraindo aqueles espíritos que querem o nosso progresso, que querem nos auxiliar na caminhada do dia a dia, que querem ver a gente progredir, porque a gente está aqui o quê? Para aperfeiçoar, para progredir, para crescer. E da mesma forma que tem os que estão nos auxiliando, nos impulsionando para o bem, tem também aqueles que querem derrubar, que não querem ver, pessoas que foram até companheiros nossos em situações nefastas no passado, e ver que a gente está evoluindo, a inveja influi tudo nisso. Do jeito que tem inveja aqui, tem lá também. Eles não querem ver o nosso progresso, porque querem que a gente continue naquela mesma situação, né? Quando a gente tem uma equipezinha de amigos de bar, por exemplo, está todo mundo ali numa bebedeira, vive junto todo fim de semana. Quando um deles resolve mudar de faixa, começa a não beber mais, passa a tomar Coca-Cola, passa a tomar Guaraná ou refresco, aí já começa a ser, com o tempo, não fazer parte daquele grupinho, já começa a ser, de certa forma, desprezado. Da mesma forma, no mundo espiritual. Se a gente começa a vibrar mais em cima, começa a ter um pensamento mais elevado, aqueles irmãos que estão perturbando a gente não vão encontrar foco para sintonizar com a gente, vão procurar outro que dê brecha. O que eles querem é afusar, o que eles querem é estar no meio da bagunça. E eu não estou permitindo, automaticamente eles vão afastando, vão procurando onde entrar. André Luiz chama a nossa atenção em uma das obras dele, quando ele fala sobre a nossa casa mental. A gente já estudou bastante sobre isso. Nós cuidamos com muito cuidado da nossa casa física, nossa casa onde a gente mora, de manter a porta fechada, de manter as janelas trancadas, para evitar que entre um ladrão ou alguém indesejado, né? Mas por que a gente não faz a mesma coisa com a nossa casa mental, né? Por que a gente deixa nossas portas quase sempre abertas? Por que a gente permite a entrada de pensamentos maliciosos, a pensamentos maldosos, perniciosos, né? Então, por que a gente não se cuida? Na maioria das vezes, negligência, acomodação e muitas vezes até rebeldia nossa mesmo. Quando um espírito mau está perturbando alguém, e esse alguém resolve mudar de conduta, o espírito mau é um espírito que não quer o bem da gente. Está ali perturbando de uma forma ou outra. Aí a gente começa a querer mudar de conduta. Ele sai, traz mais 7 com ele. Se ele volta e encontra a nossa casa arrumadinha, asseada, nossa casa mental, arrumadinha, asseada, equilibrada, ele não vai conseguir penetrar ali. Então, eles vão procurar, que eu acabei de falar, outro lugar. Mas se ele chega e achou a nossa casa mental bagunçada, desarrumada, cheia de brecha, aí vai se infiltrar, né? Vai penetrar e vai ter um poder muito grande sobre a gente. Ele acaba, de certa forma, dominando a gente. E qual seria esse tipo de asseio, né? A edificação moral dos pensamentos corretos, né?
E de que maneira os espíritos que estão próximos observam esse nosso pensamento? Como é que eles percebem o que a gente está pensando? A gente já falou agora, pô, a Sol deu até o exemplo à medida que nós pensamos, a gente emite ondas, e essas ondas têm cores. Então, eles percebem também através disso. Mas tem um outro detalhe. Quando se trata de um espírito muito perturbado, ele não tem a capacidade de identificar essas cores. Então, o que ele faz? Ele sente atração por aquela pessoa, se sente identificado. E logo ali ele vai querer fazer um teste. Primeiro, ele projeta um pensamentozinho de leve ali. A gente sabe que eles não têm pressa. Sabem que o tempo para eles não tem problema, não tem limite. Então, não vão ter pressa nenhuma. Joga um pensamentozinho e vê qual é a reação da pessoa. Até mesmo a reação facial, né? Reação de humor. Ele joga essa ideia, a gente absorve ali, sente a vibração, expressa na nossa face aquilo que acabou de receber e eles verem isso. Então, ele pode até não ser um espírito elevado, mas ele vê essa situação. E com o tempo, ele vai fortalecendo isso, a gente vai fortalecendo esses pensamentos e acaba se tornando um desequilibrado. Então, é importante que quando a gente esteja pensando em algo que foge muito da nossa maneira habitual de pensar, a gente até fazer esse teste, tá numa dúvida, se olha no espelho, vê a nossa cara. A gente não costuma fazer isso, né? Tá com pensamentos... Tá com pensamento... Quando a gente faz isso é para olhar a nossa beleza física, né? Mas as reações de nossa face, quando a gente está com um pensamento estranho, a gente não costuma olhar, a gente faz uma careta, a gente faz uma coisa que não costuma observar isso. Então, é isso aí. Nossa fisionomia fica tão feia que a gente jamais queria tirar uma foto naquele momento. Exatamente. Tirar uma selfie numa hora dessa, a gente não ia querer. Mas eu estava assim, eu não queria me olhar, porque eu estou muito magra, né? Não queria mais nem tirar uma foto. A gente vê diante disso tudo que é muito mais complicado do que a gente imagina, esse negócio de sintonia, esse negócio de pensamento, e a gente realmente não se dá muita conta disso, né? A gente tem a mania de cultivar um certo masoquismo, né? Ao cultivar lembranças desagradáveis, guardar ressentimentos, ficar repetindo esses pensamentos que magoaram a gente de alguma forma, né? Fizeram algum mal no nosso passado, e que, na verdade, não tem nenhuma importância. E o que ocorre? Esse lixo mental consegue produzir um estado íntimo de desarmonia na gente que abre as portas e janelas da nossa mente aos transeuntes espirituais. Essa aqui é a grande verdade, né? E a gente realmente não se dá muita conta disso. Jesus chama a atenção da gente quando diz vigiai e orai. Vigiar o quê? Vigiar não é só vigiar nossa casa, como a gente acabou de falar, nossa casa material, não. É vigiar nossos pensamentos, orar para não cair nas tentações, né? E ainda tem mais, é do pensamento que procedem as boas ou más ações. Então, nós somos o quê? Aquilo que pensamos. Toda pessoa que se permite o luxo de cultivar pensamentos deprimentes está sempre doente. A gente vê no dia a dia das pessoas, é dor no joelho, é dor nas canelas, é dor nas costas, não estou falando do cinésio, né? Que é outra situação. Mas as pessoas, o que acontece? As pessoas que estão sempre com esses pensamentos negativos, aí está sempre com a doença, está sempre com a gripe, um resfriado, uma febre, e não sabe de onde é que vem. Toma remédio, aí fica bom ou melhor, amanhã já está doente de novo, é dor de barriga, é desarranjo, e não sabe de onde é que está vindo, né? Enquanto que pessoas com pensamentos saudáveis, mesmo aquelas que têm doença, elas não estão doentes, elas estão com um problema físico, mas a alma delas está saudável, a alma delas está brilhando. A gente vê na fisionomia da pessoa, né? Por isso que eles chamam a atenção da gente, esse detalhe da gente se olhar no espelho quando a gente tem um pensamento negativo, um pensamento meio pernicioso, pensamento que a gente duvida ou tenha dúvida que é nosso ou não. Olha como é que está a nossa fisionomia,
Então, são coisas que a gente poderia levar em consideração. E o que acontece? Quando a gente se esforça em melhorar, iluminar nossos pensamentos, edificar nossa conduta, a gente vai ter uma pleide de bons espíritos nos auxiliando, nos fortalecendo, nos inspirando para que tenhamos forças de prosseguir na nossa evolução. Quando procuramos compartilhar esses conhecimentos para auxílio do próximo, quando procuramos levantar aqueles que se encontram na sarjeta moral, quando a gente dá o melhor de nós para socorrer o irmão de jornada, os anjos dos céus estão ao nosso auxílio, né? Os nossos mentores, nossos anjos da guarda, eles nunca nos abandonam. Estão sempre ali nos auxiliando na caminhada, auxiliando nas nossas tarefas do dia a dia. Então, é isso. Espero que a gente tenha conseguido absorver uma ideia melhor do que é a força de nossos pensamentos, do que a gente pode fazer para se melhorar, o cuidado que a gente tem que ter com nossa casa mental, para que a gente tenha um equilíbrio melhor no futuro. Alguma pergunta, alguma sugestão? Eu queria falar uma situação, já que nós estamos falando de influências espirituais, é bom uma coisa colocada. Eu já vi casos, né, de pessoas que chegaram ao ponto de irem ao suicídio. O que acontece? É uma médium sensitiva, né, o suicídio e depois não se lembrava de nada. O que acontece? Essa pessoa estava passando com problemas psicológicos, estava fragilizada de uma forma que ali, com certeza, houve uma influência espiritual e ela tomou veneno e foi na tentativa de suicídio. Eu vejo, nesse caso, o seguinte: claro que a permissão foi dela, mas essa influência foi tão pesada que levou a pessoa a esse ponto, né? O que acontece? Ela recebeu aquela entidade e a entidade foi, no caso, né, ela tomou o veneno e, graças a Deus, não faleceu, está aí, tá? Mas eu vejo dessa forma, que houve uma influência espiritual nessa parte. Claro que isso tudo foi com a permissão dela. Por quê? A pessoa que não tem o conhecimento da mediunidade, tá? Médium de trevas, que pode ser levado a essa situação. Eu estou dizendo isso porque foi próximo de mim, pessoas próximas da família, e acho que a Solidônia está sabendo de quem eu estou falando. Sim, né? sim. Então, houve esse problema. Tá? Essa pessoa, inclusive, frequentou a fraternidade e chegou a essa situação. Então, você vê o perigo da mediunidade, que pode levar a certos acontecimentos muito complicados, entendeu? Mas a culpa foi do espírito? Não, a pessoa permitiu. Aquele espírito simplesmente aproveitou daquele momento de fragilidade da pessoa, a pessoa estava depressiva, cheia de problemas, né? E essa situação levou a esse tipo de causa. Tá? Eu vejo, interpreto dessa forma. Tá? E muitos casos como esse podem estar acontecendo por esse mundo afora. Quantas pessoas levam ao suicídio? Se a jogarem de cima de uma passarela, de uma ponte, de um viaduto, o que for, ou dar um tiro na cabeça, botar a cabeça... Eu estou sendo até um pouco trágico em estar falando essas coisas, mas a gente tem que falar a realidade. Né? Esse tipo de acontecimento, infelizmente, existe por influência espiritual, porém, com a permissão da pessoa. Né? É aquilo que eu... Aí entra naquela situação que a Elaine estava comentando. Foi meu pensamento que permitiu que aquela entidade... Né? Porque você não vai chegar lá diante de um juiz, você está respondendo um processo, falar, eu fui influenciada por um espírito. O juiz vai carimbar culpado no teu peito. Ele vai entender que o espírito foi culpado. O culpado foi você, que permitiu que aquela situação acontecesse. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e são coisas que acontecem mesmo. É aquela coisa que a gente falou já no começo. A influência, ela começa aos poucos. E quando ela começa aos poucos, é por quê? Porque eu permiti.
Só que vai chegar um ponto, eu vou permitindo, vai chegar um ponto que eu vou perder o controle disso. Eles vão influenciar diretamente na nossa mente, vão ter o controle da nossa mente, e aí é onde entra a situação da gente se suicidar e cometer loucuras que não tem nada a ver, de tirar a vida do próximo, e tantas outras situações que a gente vê acontecerem, né? Isso é fato, o que eu falei é fato. Eu, por exemplo, não, é real isso. E eu queria deixar só uma dicasinha, porque é legal, né, a gente procurar fontes, né, como vocês falaram. Eu acho que um livro que vale muito a pena, que a gente já estudou na casa, que ele não é exatamente falando a respeito de influenciação espiritual, né, que é aquele autodescobrimento, da Joana de Ângeles e o Divaldo. Mas eu acho que vale muito a pena, e ele cabe dentro desse contexto do tema de hoje, porque, como o senhor Lécio mesmo mencionou, né, uma das possibilidades da gente tentar melhorar a nossa condição é procurar se conhecer um pouco melhor, né? Tentar identificar a natureza dos nossos pensamentos, aquela coisa toda. E esse livro, ele traz uma base muito forte, né, de orientações para a gente poder fazer isso, né? Ajudar a esse autodescobrimento, esse reconhecimento de si mesmo. Então, acho que vale a pena deixar aí registrado esse livro, bem legal, para a gente poder rever. Ok. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e pedir a Deus, né, nosso Pai maior, primeiramente, né, agradecer por essa oportunidade divina de estarmos aqui reunidos, né, esse laço fraterno, né, de amizade, que está ajudando a fortalecer cada um de nós, né? É muito valioso a gente poder aproveitar isso como uma oportunidade, né? Enfim, a gente está sempre aberto a refletir sobre tudo aquilo que é comentado, né, na manhã de hoje, nos estudos, né, nos temas propostos, e levar isso para o nosso dia a dia como uma forma de nos auxiliar, nos dar forças, né, nos motivar a melhorar. E dentro disso tudo a gente deve realmente se sentir muito grato a Deus, nosso Pai maior, né, por isso. Mas da mesma maneira que nós muito agradecemos, nós também pedimos, né, a Deus, nosso Pai, que continue nos abençoando, nos dando força, que através da sua falange, né, espiritual, do bem, que eles possam estar sempre emanando energias positivas para nós, para que a gente possa continuar, né, nessa caminhada, para que a gente tenha força de vontade, para que a gente se mantenha resiliente, mas resistente a todas as dificuldades, né? Que tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo e com toda certeza, né, nós estamos a caminho da luz, a caminho do Pai. Nós possamos ter uma semana de paz, de luz, de trabalho, de estudos, né, que tudo corra bem na graça de Deus, para que a gente possa se encontrar no próximo domingo, se Deus quiser. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia para vocês, um bom domingo, que a paz do Senhor esteja com todos, né? E também essas vibrações positivas envolva esses irmãos que estão passando momentos difíceis, né? Nos hospitais, nos lares, e que possam aceitar, né? Certas passagens que a gente tem que passar, né? E seja feita sempre a vontade de Deus. Amém. Que assim seja. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um grande abraço. Até a próxima semana. Tchau para todos. Tchau, tchau.